Todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde às pessoas do plenário, boa tarde aos meus amigos vereadores, na presença do nosso presidente Eduardo Prente Júnior. Boa tarde, pessoal. Gente, na tarde de hoje, eu preciso falar sobre vários assuntos diferentes, todos eles bastante sérios, mas a gente vai começar falando sobre a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, que aconteceu ontem aqui nessa casa. Vou explicar para quem está assistindo a gente a importância dessas prestações de conta. Se são 3 as funções do vereador, fiscalizar, legislar e representar, o momento de fiscalização em que a gente tem acesso ao maior e mais robusto número de informações é durante essas prestações de conta. Por isso, eu não faltei em nenhuma e pretendo não faltar em nenhuma outra que virá. Ontem foi a prestação de conta da secretaria que tem mais recurso, dinheiro nosso do município. E eu estive aqui. Muitas coisas boas foram mostradas pela Secretaria de Saúde. É importante ressaltar, como disse a vereadora Ana Paula, que a prestação sequer acabou de tanta coisa, de tanta informação que eles tinham para trazer, de tão grande que é o orçamento e a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo assim, dentro do que foi mostrado, a gente tem algumas coisas para comemorar e algumas coisas para criticar e chamar a atenção da Prefeitura. É muito importante falar que a Vigilância Sanitária tem feito um trabalho essencial nesse momento de volta às aulas. E eu escuto muito mais elogios do que críticas quando eu passo pelos diretores das escolas municipais. Vereador Neyburger, vereador Diego Espino, tem caminhado comigo nessas escolas, tem visto comigo nas escolas como que o trabalho da vigilância tem ajudado e sido importante para o retorno seguro das crianças. Então, fico meus parabéns para a Vigilância Sanitária pelo trabalho técnico que eles têm feito. Foram muitas adaptações de protocolos, muita ajuda, e isso é fundamental. Além disso, também fiquei muito satisfeita por ouvir que a atenção primária foi reforçada, com 40 novas equipes da Estratégia Saúde da Família e a contratação de 185 novos agentes comunitários credenciados pelo governo federal. Então, esses são os principais destaques positivos que eu posso falar da atuação da Prefeitura, né? Também a ampliação do programa Saúde na Escola para todas as escolas do município é muito importante e grandioso. Porém, presidente, aqui nessa casa ontem foi dita uma coisa muito séria. Quando a Comissão de Saúde, composta por mim, pelo vereador Israel e pelo vereador presidente Zé Brás, compareceu à UPA em meio a todo aquele escândalo da falta de leitos, em que a gente detectou 3 problemas: falta de sedativos, problema na rede de gases e também falta de bombas difusoras de medicamento, nós paramos a cidade, nós paramos inclusive a UPA. O que aconteceu foi muito sério, foi criminoso e pessoas morreram por causa da má gestão do IBDS. Não por causa de incompetências dos profissionais de saúde lá, que são muito competentes, mas por causa da má gestão. Nós apontamos tudo isso. E na época, eu preciso dizer que eu coloquei o meu rosto, a minha cara, a tapa, em confiança à gestão atual. Porque tem matéria, tem entrevista no G1 e no Estado de Minas, em que eu falo: solicitei ao prefeito Gleidson a implantação de uma auditoria e fui prontamente atendida. Pois é, ontem eu descobri que não fui. A Prefeitura até agora não começou essa auditoria da UPA. E aí eu pergunto aos vereadores dessa casa: vai ter que acontecer outro escândalo? Vai ter que morrer mais gente? O que é que vai ter que acontecer? E o que eu ouvi do secretário aqui ontem é que eles solicitaram ao DENASUS. Quem prometeu fazer auditoria não foi o governo do Estado. Quem prometeu fazer auditoria foi a Prefeitura. Eu não ouvi do governador que ele ia fazer uma auditoria, eu ouvi do prefeito. Essa auditoria precisa acontecer. Se o DENASUS tem condições de fazê-la de forma mais robusta, com mais ferramentas, eu não duvido, eu acredito nisso. Mas o município tem que agir. E eu não estou solicitando nada que não me tenha sido garantido pela própria Prefeitura em junho desse ano. Eu sou fiscal do meu dinheiro, do seu dinheiro e do nosso dinheiro. Mas, para além de dinheiro, a gente está falando de vidas. E de um serviço que poderia ser muito melhor prestado se a Prefeitura estivesse em cima da UPA como deveria estar. Recentemente, a gente fez um aditivo com a UPA, de mais de 4 milhões. E que talvez poderia ter custado 3. Talvez poderia ter custado 2,5. Eu não sei, você sabe, vereadora Ana Paula? Eu não sei.
Talvez poderia, porque segundo o CGU, a UPA está superfaturando coisas. Segundo o CGU, em investigações da IBDS lá de Betim, a UPA fez favorecimento de fornecedores. Segundo o CGU, a UPA não divulgou editais corretamente. O IBDS está sendo investigado em todas as cidades em que ele trabalha. Então, talvez o aditivo de 4,5 milhões poderia ter sido de 4, poderia ter sido de 3,5. A gente não sabe, a gente nem se moveu, a gente não fez a auditoria, que foi prometida para a Comissão de Saúde no dia 10 de junho. Então, gente, isso aí é rir da Comissão de Saúde e dos fins de semana que a gente ficou na UPA, no meio daquela zona do Covid em que estava uma contaminação absurda. É rir do Conselho Municipal de Saúde, que mandou para essa casa um relatório indicando indícios de erros e de corrupção na gestão da UPA. Segundo o Conselho Municipal de Saúde, vereadora Ana Paula, a UPA está pagando até aluguel e condomínio em área nobre de Belo Horizonte, com o nosso dinheiro, com o dinheiro de Divinópolis. E a prefeitura não abriu auditoria. O que eu posso falar para vocês, gente, é que enquanto parlamentar, enquanto vereadora, eu não esqueci esse assunto. Eu não deixei esse assunto para lá. E o meu gabinete está empenhado em fazer com que a prefeitura se mobilize e faça a auditoria, que, de novo, nos foi prometida por eles mesmos. Vamos, então, falar sobre mais um escândalo na saúde, né, gente? Como vocês sabem, o deputado Léo Mota, que de muito barulho foi para silêncio absoluto, ele tem todas essas questões estranhas das emendas dele lá no Hospital São João de Deus. A comissão que acompanha as emendas foi ampliada pelo vereador Eduardo Print Júnior, presidente dessa casa. Antes ela era composta pelo vereador Eduardo Azevedo, pelo Rodson e pelo Israel. Fomos incluídos eu e o vereador Roger. Então agora a nossa comissão tem 5 membros para acompanhar as emendas e o suposto condicionamento de envio de dinheiro público, de dinheiro nosso, para o Hospital São João de Deus, com aquisição de vans para a associação ligada ao deputado. Eu posso falar para vocês que essa é aquele tipo de situação que tem cara de coisa errada, cheiro de coisa errada, anda igual coisa errada e fala igual coisa errada. O trabalho da nossa comissão vai provar ou não se de fato é coisa errada. Mas que parece ser, bom, isso parece. Vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar juntos. Isso aí a gente deixa de lado qualquer outra coisa, porque é o interesse público, é o interesse do Divinopolitano que a gente esclareça e entenda que tipo de negociação que está sendo feita com o nosso dinheiro e, mais ainda, com as vidas das nossas pessoas de Divinópolis. Por último, gente, ontem o vereador Rodson, ele organizou uma reunião sobre a iluminação pública aqui nessa casa. Foi uma reunião muito proveitosa. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês de que iluminação pública envolve 2 pontos. A nossa segurança e o investimento na nossa cidade. Cidades bem iluminadas, cidades que têm uma segurança maior, elas atraem sim mais investimento. E a gente tem estudos, porque aqui a gente trabalha com ciência, que provam isso. Então a cidade de São José conseguiu, por exemplo, reduzir em 27% o número de furtos e roubos, depois que trocou toda a rede de iluminação por luzes de LED. Em Nova York, foi provado que as ruas que trocaram a luz por aquela luz antiga amarela, que é a que a gente tem, pela luz de LED, diminuíram em 36% o número de registros de boletim de ocorrência. E aí diversos, desde coisas pequenas, como furtos e roubos, até violência contra a mulher. Quando a gente está falando de iluminação pública, toda a atenção, reuniões e discussões são necessárias. Só que o que eu disse ontem, eu repito aqui. O meu voto para qualquer eventual mudança na questão da iluminação pública na cidade vai ser um voto técnico. Eu preciso ser apresentada a números e planilhas das possíveis PPPs, dos possíveis empréstimos, e o que for melhor para o município do ponto de vista técnico, científico, será o caminho que, enquanto parlamentar, eu vou seguir. Por último, presidente, eu quero deixar aqui no plenário dessa casa a minha solidariedade ao deputado Cleitinho. O deputado Cleitinho tem sofrido com a propagação dos grupos que sempre me atacam. Os grupos de ódio, os grupos da mentira, os grupos da incompetência, os grupos que não aparecem por trabalho. E aí eles têm que aparecer inventando um espantalho, batendo em alguém, criando uma mentira. O deputado Cleitinho votou semana passada lá na Assembleia um projeto muito legal, que é um projeto que simplesmente combate a discriminação, combate a transfobia, a LGBTQIA+fobia,
e inclui, inclusive, estabelecimentos comerciais na lista de quem não pode cometer esse tipo de crime. O deputado Cleitinho fez um voto que eu, como divinopolitana, me orgulho e me senti representada. Eu acredito que todo mundo que não seja preconceituoso e que não tenha discriminação como a linguagem que mais gosta de falar, também deve se sentir assim. Para os grupos de ódio, para os grupos de inveja, para os grupos de incompetência, que só sabem espalhar mentiras sobre ele, porque também não conseguem aparecer pelo próprio trabalho, a gente deixa que eles falam, que a gente responde com o trabalho. É assim que o deputado Cleitinho vai responder, eu tenho certeza disso. Então eu deixo aqui a minha solidariedade a ele e a minha certeza e confiança no bom trabalho que ele faz lá na Assembleia por nós. Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.